Olá, hoje o papo aqui no Rebu é sobre algo de origem bastante antiga, muito antes de Cristo. Tem gente que tem uma só, como o Kaique, e outros que tem algumas espalhadas pelo corpo, assim como eu. Tradição em algumas culturas, expressão em outras. Hoje vamos falar sobre tatuagem. E o Rebuliço Cultural tá só começando. Você certamente conhece alguém que tem um desenho gravado na pele, não é mesmo? Ou é você quem tem uma tatuagem? Bem, o registro mais antigo de uma tatuagem foi descoberto em 1991 no corpo congelado de um homem da Idade do Cobre. Depois de muita história, polêmica e preconceito, a tatuagem se tornou uma forma de expressão. E para conversar com a gente, a doutora, professora em Sociologia, Lidiane, Tati e Kelvin, que são tatuadores. É um prazer receber vocês aqui. Sejam bem-vindos ao Rebu. Você tem que falar no microfone. Tem um microfone aqui agora. Sim, temos um mic. Tati, eu quero que a Tati repita. Tati, por favor, o que você disse para nós? O prazer é meu e nosso. Agora sim! Ótimo. Agora todos te ouviram, acredito eu. Sejam muito bem-vindos ao Rebu. E eu quero começar perguntando para a professora, porque a gente vê agora como uma forma de expressão, né? Tatuar o corpo se tornou isso. Mas em outras culturas é tradição, né? Como que isso aconteceu? Eu acho que a primeira coisa é a gente lembrar que a tatuagem é um conceito contemporâneo, né? Mas marcar o corpo sempre foi colocado nas culturas como uma forma de expressar. Você vai expressar qualquer coisa com aquilo, né? Então, dentro da tradição antiga, né? Se a gente se remeter à Grécia e Roma, era muito comum que escravos fossem marcados, né? E aí a gente tem um desenvolvimento disso, né, na história contemporânea, chegando, né, já na modernidade, em que a partir desse contato via grandes navegações, os navegadores e exploradores, né, que circulavam entre as ilhas do Pacífico, né, encontravam vários povos diferentes, né, dos europeus, né, no caso, que faziam essa travessia toda. Então, esse contato, né, a gente tem uma certa troca cultural, né, esse conhecimento de marcar o corpo, né, marcar o corpo para expressar qualquer coisa, né. Então, alguns registros da história mais contemporânea indicam que era uma tradição entre os marinheiros, né. A tradição nesse sentido de você marcar o seu corpo para se identificar com alguma coisa, né? Uma questão de identidade. Eu cheguei nas nossas pesquisas também a ver que achei muito curioso que os cristãos que iam para a guerra eram tatuados com, não sei se era uma cruz exatamente, para que quando morressem se identificassem que eram cristãos, para que tivessem enterros como cristãos. Eu falei, nossa, tipo, aí já não é uma forma de expressão, né? Já usava para marcar de outra forma. Então, mas está expressando exatamente isso, que ele era forma, cristão, né? É um outro que expressa, né? Vamos deixar claro. E olha, a primeira máquina elétrica foi patenteada em 1891. Kelvin, Tati, ainda mais que seja comum essa técnica. Existem outras maneiras de se tatuar? Sim, tem algumas formas sim, né? Tem com tebori, certo? Tebori, é isso mesmo. Tatal. O que vem a ser isso, exatamente? Os nomes pra gente... Sim, coisas que vai eu na nunca agulha, ouvi. ela vai no martelo e vai... Uma coisa assim, não sei. Vai de cultura, né? E tem a que é que tipo uma haste grande. Como eu não faço esse tipo de trabalho, eu tento muito pouco. Como eu uso as máquinas elétricas, né? Só que, pelo que eu sei, é uma haste grande. Provavelmente eu acho que é a mesma agulha. E era feita na mão mesmo. Tipo, a mão é como se fosse o motor que empurra a agulha, sabe? Nossa. Vai pigmentando a tinta na pele. Tati, sabe mais disso, Tati? Então, isso daí é o tebori, né? Esse nome é japonês, né? Eu também não sei muito, nunca pratiquei, nunca nem fui tatuada por esse método. E assim, por que não também? Porque hoje em dia tem outras questões, né, que envolvem, que é a biossegurança, né? Então, assim, a nossa preocupação desde o começo sempre foi a saúde. Então, a gente já
por mais que a gente ache bonito, tem o seu valor cultural, histórico e tudo mais, fica no passado pra gente, né? No caso, eu falo a gente, eu e o Mendo, meu marido que tatua comigo, por conta da biossegurança, né? Então, existem países ainda que praticam, tem uma tribo, eu não me lembro o nome agora, que é uma senhora que faz esse tipo de tatuagem ainda, ela usa o tatal, ela bate uma madeirinha na outra, então eu não sei se ela tá viva ainda, mas até pouco tempo as pessoas viajavam e faziam com ela. E que bom que inventaram a máquina elétrica também, né? Tem toda essa questão de segurança. Aqui no Brasil, na Amazônia, a gente tem um povo indígena, né? Conhecido como os matis, não sei se vocês já ouviram falar, e eles fazem esse processo de marcar o corpo de maneira cerimonial através de espinhos, né? Espinhos de uma palmeira de pupunha. Pô, então, a tatuagem normal já dói, imagina essa então, né? Deve doer horrores. Será? Nossa, espinhos, deve ser delícia, né? Vamos mandar a Micaele para a Amazônia. Ela vai tirar essa dúvida pra gente lá. Se dói muito ou não. Agora, falando em técnica de desenho, né? Mais propriamente de desenho e não de formas de tatuar. Também existe uma variedade, né? Tipo, por isso que é muito legal. Tipo, poxa, quero fazer isso. Quem sabe tatuar assim? Ou é normal que hoje em dia já tenha uma pessoa que saiba fazer meio que de tudo? O que vai dar para falar é sobre como a gente trabalha, como eu trabalho. Sim. Me desculpa. Eu sempre me preocupei bastante com isso, em saber desenhar. Então, assim, não que eu sei desenhar, mas eu sempre estou procurando evoluir nisso. Porque no momento da tatuagem, você pode simplesmente passar em cima do decalque. Porém, acontecem várias coisas durante a execução da tatuagem, né? Principalmente quando você está começando, né? O decalque pode não ter fixado direito, e se você não souber desenhar, é aí que entra, né? Vai tudo por água abaixo. Então, assim, é uma preocupação que eu tenho até hoje. Vai fazer 10 anos que eu tatuo. Não sei tudo, não aprendi tudo, muito pelo contrário. Então, eu acho muito importante o desenho estar completamente alinhado com a tatuagem. Kelvin trabalha com aquarela, né? Sim. E aí você, tipo, alguém já chegou pra você querendo uma coisa muito fora do que é o seu trabalho, você tem que falar assim, poxa, eu não trabalho com essa técnica, não eu faço é a minha especialidade. Então, tipo, eu tenho 5 anos de tatu, né? E quando a gente começa, a gente não pode, pelo menos quando eu comecei ainda não tinha esse lance de você escolher um estilo, sabe? Uma coisa que você vai seguir e pronto. Então eu tive que começar pra me conhecer também, né? Quando eu comecei, eu queria só fazer o estilo tradicional, que é um estilo mais, não é simples, não vou dizer simples, mas na vista de quem mais comum que a gente conhece. Exatamente, é um tatu old school. Só que conforme foi passando o tempo, assim, eu fui aprendendo algumas técnicas e eu acabei indo para aquarela, que é um estilo novo, né? Pode-se dizer que é novo. E totalmente o contrário do old school. Isso que eu ia falar. Inclusive temos umas imagens aí dos trabalhinhos deles. Vamos ver, acho que o da Tati primeiro, é isso? Direção, mostra pra gente aí. Isso é seu, Tati? Isso é meu. Isso é da Tati. Eu fiquei babando em todas na hora que eu vi as fotos, Olha só queria dizer isso. Olha que bonito. É uma mais linda que a outra. Agora do Kelvin... Tati, sobre os... é Tati ainda, né? É Tati ainda. Tati, aí, sobre os seus trabalhos, o que você faz? O que, assim, eu sei fazer isso aqui, ó. Bom, assim como ele falou, em muitos casos, você acaba atendendo uma vontade do seu cliente e não impõe o seu estilo para ele. Até hoje eu trabalho dessa forma, né? Mas eu gosto de tatuagens pretas, né? Eu gosto muito de trabalhar com linhas, né? Não só sombras, luz e sombra, né? Gosto muito de trabalhar com linhas e qualquer tipo de trabalho que tenha preto. Então, quando um cliente me pergunta, Tati, o que você acha? Colorido ou preto? Preto. Preto. Ah, não, mas preto. Já é o contrário dele que trabalha com aquarela. Inclusive, vamos ver do Kelvin agora aí, umas imagens dos trabalhos dele. Já vemos uma grande diferença. Sim. Ai, que linda. Minha filha, eu não sei usar nem lápis de cor. Não, é sensacional. Eu não pinto os meus desenhos. Isso quando eu ouso desenhar alguma coisa, porque nem desenhar eu considero que eu saiba. Não, e é uma coisa absurda, né? Professora, a tatuagem ficou marcada como uma forma de expressão de grupos de contracultura, como veteranos da Segunda Guerra Mundial, marinheiros. Você acha que isso, de certa forma, alimentou também um pouquinho do preconceito? Tem mais uma coisa que eu acho interessante de falar, que sempre se considera
é coisa de presidiário. Que é uma coisa bem pesada, teve facções né? que utilizaram as tatuagens como marcas e tudo mais. Tudo isso ajudou no preconceito, né? Eu acho que a gente tem um pouco dessa história recente da tatuagem, né, que você fala. Então, se a gente considerar o Brasil, né, a partir dos anos 70, a gente tem todos esses movimentos puxados por maio de 68, e são movimentos, então, contestatórios da ordem, né? E aí vem a questão da nossa cultura, né? A nossa cultura moralizadora, digamos assim, né? Que é a cultura judaico-cristã, né? E na nossa cultura, o corpo é sagrado. Então, profanar o corpo via tatuagem é atingir a Deus, né? Então, você já tem uma moralidade que diz que a tatuagem não é boa, não é legal. Não é legal. Né? E aí, assim, esses movimentos de contracultura estão contestando justamente a ordem, né? Sim. E aí, puxando um pouco para a pergunta do Kaique, o que nós temos? Nós temos, então, a formação da ideia dos grupos estigmatizados, né, nesse mesmo período, né, nos anos 60. Então, a tatuagem ela começa a se popularizar dentro de alguns presídios, né, de alguns espaços empobrecidos, né. E aí você tem essa vinculação direta com a criminalidade, porque é uma forma de marcar que você faz parte daquele grupo, de um certo grupo, né? Daquele grupo social. Além disso, esses movimentos de contracultura que contestavam a ordem, né? Então nós tivemos que ter um movimento como se fosse de limpar a imagem, né, da tatuagem, que também era vinculado aos grupos de risco, né? Comentando até os meninos aqui que falavam do procedimento técnico, né? As agulhas que inicialmente eram utilizadas ficaram muito vinculadas à transmissão de hepatites, né? A B, a C, a AIDS, e a gente tem que lembrar que os anos 80 foi o período, né, que isso veio à tona, né? E o mais legal é que a gente está entrando numa fase que eu acho que no mundo mesmo, em geral, está cada vez mais sendo visto como arte. E é isso, né? Não é nada além de Agora, arte. pra gente encerrar esse bloco, tem muita coisa pra gente conversar ainda. Tem muita coisa. Mas vocês acreditam? Vamos imaginar um mundo onde todo esse contexto histórico pelo qual a tatuagem passou, esse moralismo que é impregnado na cultura, tudo mais, se isso não existisse, as pessoas ainda talvez vissem com certo desgosto, somente por ser uma forma de se mexer no corpo, né? Uma forma muito visível de se intervir no próprio corpo. Você acha que as pessoas olhariam assim, não só porque fez isso, independente se é considerado errado, independente dessa história, teria algum problema assim as pessoas, talvez? Fala um pouco. Bom, pelo que eu entendi, entendeu? Você disse que se não tivessem nada desses preconceitos, se a tatuagem fosse vista como algo estranho. Se ela ainda seria vista assim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que tipo é algo novo, né? Tudo que é novo causa um choque, entendeu? E tende a virar normal depois. Então, eu acho que faz parte do processo. Tati, concorda, Tati? É assim? Eu concordo. E assim, como ela falou, né, no contexto histórico, antes os cristãos se tatuavam para se diferenciar. Então sempre haveria um motivo, porque o ser humano sempre encontra um motivo do que é diferente de você mesmo. Não, então, assim, poderia não ter toda essa questão política, mas sempre haveria um motivo para achar ruim o outro ser diferente de você. Só por ver a diferença. É isso, professor. A diferença acho que é uma coisa que as pessoas precisam se acostumar, né? Eu acho que, assim, dada a minha profissão, é muito difícil pensar fora do contexto histórico, né? Mas, de fato, eu acho que a questão da marcação para nós hoje é a expressão da individualidade, né? Via o corpo, né? A expressão de que você é dono do seu próprio corpo, então você pode modificá-lo, né? Da maneira que você quiser. Se relacionar com algum grupo, com alguma tribo, né? Ou, né, fazer aquela tatuagem do filho se vinculando à família, né? Então tem todo um processo também das imagens que são tatuadas, né? É isso. No próximo bloco a gente volta vendo umas tatuagens interessantes, com histórias interessantes. Sim, com histórias por trás interessantes delas. também. Rebu continua, tem mais papo ainda sobre tatuagem. Sai daí não.
O Rebu tá de volta, hoje conhecendo um pouco mais sobre a prática e a arte de se gravar desenhos do próprio corpo. Segue aqui com a gente a professora doutora em Sociologia, Lidiane Maciel, e os tatuadores Tati e Kelvin. Vamos lá, Micaele, vamos continuar. Vamos voltar já, quero convidar vocês para ver umas boas tatuagens com umas boas histórias também, que a gente selecionou para vocês. Vamos ver. Essa primeira aí, ó, ondas sonoras da risada do pai, falecido há 3 anos. Então o cara pegou a onda sonora do pai. Bem legal, né? E eu fiquei, uau, eu achei incrível. A próxima... Uma senhora que aos 90 anos tatuou uma fita rosa para comemorar seu 5º aniversário de uma vitória sobre um câncer. Então ela transformou ali olha uma a cara coisa... dela tatuando, gente. Perfeito. Que maravilhosa. Né? 90 anos. E essa aí é uma mulher que ela tinha uma mancha no corpo. Então ela fez ali uma taça de vinho e pronto, virou parte da tatuagem. Eu achei incrível. E olha, esse rapaz tatuou uma mensagem da sua mãe e seus últimos batimentos cardíacos. É bem bonita essa, Isso né? aí, gente, quando eu vi, eu quase que eu chorei. É lindo. Ele tatuou os últimos batimentos cardíacos com a mensagem que ela escreveu ali pra ele antes de morrer. E eu acho legal a gente ver isso, porque a gente tem falado no último bloco, né, sobre todo um preconceito, sobre tudo que ajudou que a tatuagem tivesse um contexto histórico aí que propiciou um pouco o preconceito, né? Muito, aliás, não um pouco. Então acho legal, né, a gente mostrar essas tatuagens. Vocês já fizeram tatuagens parecidas com coisas assim? Sim. Tati, fala pra gente o que você fez, Tati. Então, é muito comum, até a semana passada aconteceu uma situação como essa, o marido faleceu e ela quis gravar, né, uma palavra, como ele chamava, não vou falar também, senão vai associar. Porém, ela pegou um cartão, né, que ele mandou flores pra ela e tatuou. Então, são nesses casos que não dá pra você impor o seu estilo, você entendeu? Então, muitos desses casos você faz... Poxa, é super legal fazer um trabalho como esse, né? Então, não necessariamente teu ego tem que estar ali toda hora, ali, não. Só vou fazer se for preto. E de certa forma, eu acho que é gratificante também você saber que tá fazendo uma coisa de um significado tão bonito, né? A pessoa sempre, poxa, ela vai ter um momento, né, que ficou gravado ali, que é muito legal. Uma marcação de história ali, né? Uma coisa... Eu gosto muito de fazer trabalhos assim. Na verdade, é um dos que eu mais gosto, assim, porque quando eu peço até pro cliente me passar as informações, eu peço para ele se abrir totalmente e passar toda a informação e sentimento que ele quer passar na tatuagem, sabe? E em cima disso eu tento colocar o meu estilo de tatu. É uma conversa ali, né? Vamos ver o que pode fazer de mais legal pra você. Exatamente, é uma conversa bem longa, pra falar a verdade. Eu acho que uma semana de conversa com o tatuador. Isso evita arrependimentos, com certeza. Totalmente. Mas eu acho que quando tem um significado tão grande, assim, a pessoa jamais vai se arrepender, né? Vai ser uma coisa que ela vai querer levar. Por isso que é bom uma conversa bem grande. Professora, não tem nenhuma tatuagem, tá vendo? A gente mostrou até a senhora com 90 anos que fez uma tatuagem, né, professora? Talvez aí tenha umas inspirações. Tá na hora já. Tá na hora. Todo mundo olha, eu quero perguntar pra vocês agora, o que de mais estranho vocês já tatuaram, assim, na vida? Eu tatuei um U. U? Só um U? Um desse tamanho. Talvez. Sério? Vamos acreditar que tem um sentido bem complexo. Deve ser uma coisa universo. Talvez seja de you, né? De inglês. Pode you, ser. Quer dizer você, e talvez tenha sido feito pra alguém. Não sei. Fica aí, né? Não sei. Se não for também. Tati, o que você tatuou de mais estranho? Eu sempre fico com cara de paisagem, eu nunca lembro. Sempre me perguntam, não registro isso, assim. Pra mim é importante pra pessoa. Então não é estranho, né? Sempre me perguntam e eu esqueço. Aí tô lá em casa, nossa, podia ter falado. Então não passo essa. Agora eu quero saber uma curiosidade minha. Gente, nada contra, vocês fazem o que vocês quiserem das suas vidas. Façam, tatuem o que vocês quiserem. Mas vocês já tatuaram o nome de namorados também aí? Tipo, alguém com certeza, vários. Vocês tem uma conversa também com pessoas assim, você tem certeza? Não, eu não sou psicóloga. Só vai. É isso que você quer. E eu desejo que seja eterno o amor da pessoa. Então, assim, não cabe a mim, né? Claro. Eu vou tatuar uma caveira que eu curto e não vou questionar. E o nome da pessoa eu vou questionar, então... Eu acho que não cabe a mim, né? Quer fazer, faz e pronto, né? E agora, a gente tem uma coisa que é a possibilidade de remover as tatuagens. O que é um pouco novo, eu acredito isso, né? As pessoas fazem, me arrependi, tudo bem. Tanto que eu fiz a minha
Eu fiz a minha e pensei, poxa, se eu me arrepender... Eu tiro, ele se um falou dia eu exatamente essa enjoar, frase, eu gente. tiro, eu vou gastar um pouco mais, Eu mas eu tiro. falando da escrever o nome do namorado, né? Tipo, eu já faço um pacote. A pessoa escreve e já vai... Você faz um pacote com alguém que remove. Pra remover. Se você quiser remover, tem desconto no meu amigo. Mas ó, eu vi uma agência que fez um trabalho super bacana. Reuniu essas pessoas que tinham nome de ex-namorado, ex-namorado. E o que eles fizeram? Juntaram com a adoção de cachorrinhos abandonados. E aí o nome do ex que você tatuou, você dava para o cachorrinho abandonado. Então não perdia o significado de alguém que aí você já se arrastava o foi. ex na pele e também no cachorrinho. Entendi. E aí, vocês acreditam que essa possibilidade agora de se remover tem encorajado mais as pessoas a fazerem uma tatuagem? Elas chegam já com uma coragem maior pra isso? Acho que sim. Mas eu não gosto muito desse lance de remover tatuagem, sabe? Eu acho meio... Diga, pode nos contar. Eu não acho legal, sabe? A minha ideia de tatuagem é outra, assim. Se tá ali, tem que ficar ali, tem que sabe? Ficar. É. Interessante, né? É um ponto de vista interessante. Eu acho que essa questão de remover, né, coisas tá muito ligado com a nossa própria época, né, contemporânea, né? Tem um sociólogo que muitas pessoas conhecem, que é o Zygmunt Bauman. Ele fala da liquidez das relações, né, nesse nosso plano contemporâneo, né? Então não se faz mais laços, né? A gente conecta, né? E quando a gente conecta, a gente desconecta. Então a gente limpa a tatuagem, né? Então a própria criação de algo que remove é fruto dessa sociedade líquida, né? Eu enjoo de tudo. Eu enjoo de tudo nessa vida. Não falando só sobre tatuagens. Estou com uma coisa, né? Daqui a pouco já enjoo. Aí compra aquele monte de roupa nova, aí você vê se não tem enjoa. Mas é a condição da nossa cultura, né? Olha, a gente viu um exemplo aí nas imagens das manchas. Quero soltar agora aí, Gabi, da Flávia Carvalho. Ganhou visibilidade recentemente fazendo tatuagens em cima das cicatrizes. De cicatrizes. De mulheres vítimas de violência que recuperaram a autoestima por meio de uma simples tatuagem. A Flávia, ela sofreu agressão na juventude dela, com 17 anos. E ela pensou, por que não transformar isso num trabalho? Então você vê que em cima da cicatriz, ela desenvolve um trabalho ali para esconder. Uma forma muito legal, inclusive, né? E tem vários tatuadores agora que adotaram essa prática, né? Acho que a Tati vai poder falar um pouco sobre isso. Eu não faço com o mesmo objetivo do dela. Eu faço reconstrução de areola para mulheres que tiveram câncer, né? Eu faço a reconstrução e faço a tatuagem também, né? O que ela quiser, né? E como a gente havia falado, acho que a melhor parte do meu trabalho é essa, né? A mais gratificante. Eu não passei por isso. Se Deus quiser, não vou passar, mas assim, é muito legal se todo mundo com a sua profissão puder ajudar um pouquinho. É muito legal. Eu vi esse trabalho da Flávia. Sensacional. Isso também ajuda um pouco na quebra desses preconceitos que a gente falou, né? Você vê isso que já sofreu de tanta coisa, de falarem tanto sobre isso. Transformando isso numa coisa incrível, onde as pessoas verão e dificilmente não vão admirar esses trabalhos. Agora a gente faz uma pausa rápida para... Bem rápida para o Dicas. Vamos ver qual a dica que a Gabi preparou pra gente hoje. Qual é a dica do Rebu de hoje, Gabi? E aí, galera, o Rebu hoje veio com um tema que eu gosto bastante. Aliás, tenho algumas tatuagens espalhadas pelo corpo, mas um problema que eu sempre passo é o medo e nervosismo na hora de tatuar. Hoje eu vim trazer a dica do site Mediarama, que fez uma playlist de 10 músicas para ouvir durante uma sessão de tatuagem, pensando nas pessoas que, assim como eu, passam por esse medo. O site traz músicas para te distrair e relaxar na hora da sessão, e conta com Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Charlie Brown Jr., CPM 22, Jack Johnson, entre outros. Para você que gostou e quer conferir a playlist, o site é o mediarama.com. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Obrigada, Gabi. A gente adorou a dica. Obrigado, Gabriela. Sempre com dicas interessantes para o nosso sensacional. programa. Sempre agregando conteúdo à Revolução Cultural. Voltando aqui ao papo agora, vamos falar sobre os cuidados. A pessoa está assistindo ali, decidiu, ela quer fazer uma tatuagem. E aí, quais são os principais cuidados de escolha de estúdio e tudo mais que a pessoa deve tomar? Bom, eu vou falar, eu não falei sobre a remoção, o principal cuidado é esse. Se você pensa em fazer uma tatu para tirar, não faz. Faz algo temporário, né?
E aí sim você não vai se arrepender. Agora, se você realmente quer fazer algo definitivo, né? Aí a asepsia do estúdio e identidade sua com o trabalho do tatuador. Eu acho que isso é fundamental. E entender que o tatuador não é um produto do supermercado. Ele é uma pessoa que tem, né, o lado artístico fortíssimo, senão não estaria ali. Sim. E que a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Essa é a maior dica que eu quero passar, assim, mais do que, vai no estúdio e tal. Porque nós passamos, assim, por situações que a gente acaba tendo que entrar dentro de um mercado que a gente não quer, não é um mercado, né? A tatu não é pra ser assim, é pra ser algo legal, tranquilo, prazeroso, que vai marcar uma fase da sua vida. Então, se for nessa pegada, você não vai se arrepender. Agora, se for um negócio, fulano fez, quero fazer igual. É igual o Kelvin disse, pronto, vai, conversa antes, fica lá umas horinhas. No meu caso, o estúdio é privado, o atendimento é de uma outra forma. Não assim, usamos a tecnologia a nosso favor. O atendimento é pelo WhatsApp, porque durante a tatuagem não dá pra gente atender. É um processo muito íntimo ali, íntimo no bom sentido, né? É o momento do cliente. Então, não dá pra gente abrir e dar essa atenção, né? Sim. Então, hoje a gente tá preferindo fazer esse atendimento, toda essa conversa e desenrolar pelo WhatsApp, porque é uma ferramenta que você tá ali para ser usada, né? Pra gente tá sendo bem válido. Então, a gente tá trabalhando dessa forma, tendo essa conversa. E depois, aquele momento no estúdio, é só você e o cliente, sem interferência de nada. Eu quero saber, assim, como que eu chego no estúdio e falo assim, não, é seguro, posso tatuar aqui com esse tatuador? O que eu devo considerar ali na hora de escolher um lugar para se tatuar? Bom, acho que principalmente se os materiais são descartáveis, né? Se tá tudo certinho, se ele tem autorização para isso, tudo mais, entendeu? Normalmente, os estúdios mais... Tipo assim, dá pra ver, sabe? É muito visível isso. É meio visível, né? É bem visível isso. E, professora, pra gente encerrar, eu quero a sua opinião. A história justifica o preconceito ou não? Se justifica. Essa é uma pergunta boa. Eu acho que é muito difícil, né, a questão para ser respondida assim rapidamente, mas acho que a história, ela possibilita que a gente saia do senso comum sobre, né? Então, estudando a história sobre a construção da tatuagem, a gente consegue a desfazer dos nossos preconceitos em relação a ela, mostrando que a tatuagem é uma forma de expressão artística, né, cultural, sobretudo, e que está na história da humanidade, né? Então, acho que a história ajuda justamente nisso. Maravilhoso! Agora não vamos deixar também de passar os contatos de vocês para o pessoal que quiser conhecer mais o trabalho que vocês fazem, Instagram, onde a gente vê mais sobre vocês. Meu Instagram é Kelvin Gabriel Tatu. Só isso. E as outras redes sociais também. E tem o meu site, que é kelvingabriel.com.br. Tem uns trabalhos lá bem legais. Maravilhosos, por sinal, gente. Então, confiram. Tati? Pigmenta Tatu é o nome do nosso estúdio. Trabalhamos eu e o Mendel Graves e Tati Pigmenta no Instagram, e no Facebook é a mesma coisa. Não é isso. É isso. Muito obrigado. Posso falar? Por favor. Esqueci. O meu estúdio se chama Bunker Tatu. E também tem o Instagram dele. Então, posso deixar de falar nisso. Isso é o principal, né? Poxa, mas já te falo, segue tudo lá. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco de história, de contexto, informação, um pouco de arte, falar um pouco sobre o trabalho de vocês, que é difícil e também que é de se admirar. Então, muito obrigado, professora, por ter estado com a gente. Agradeço muito e podem vir estudar na Univap para conhecer. É isso aí. Primeiro conhecer a professora, bater um papo com ela sobre história, para quebrar os preconceitos? Sim. Por que não? E vocês também, muito obrigado por estarem aqui, podem estar no estúdio agora, tudo mais, estão aqui com a gente. Então, muito obrigado. Muito obrigada, muito sucesso para vocês. Eu, Kaique, a gente já tá querendo sair daqui. Pois então, né, o gibi, né, Kaique? Pois então, vamos tentar um desconto aqui, a gente vai tentar uns descontos. Então, o Rebolo ficando por aqui. E você aí de casa, não se esqueça de acompanhar a TV Univap nas nossas redes sociais. No Instagram TV Univap, no Facebook e no YouTube. Tem lá todos os nossos vídeos. Reveja esse programa, mande pros amigos. Sabe a sua mãe? As pessoas têm preconceito. Manda pra ela. Pega esse link lá no YouTube, joga pra lá. Vamos ajudar aí, né, Micaela? É isso aí. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo Rebuliço Cultural. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.